Santo, santo, santo é o Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, porque só Ele é digno. Glórias eu te dou, Senhor, por mais um dia eu estar aqui para consagrar ao Senhor mais um dia de leitura. Quero, Pai, consagrar minha vida e a vida de cada um que ouve estas leituras através deste canal Coração Ensinável. Pai, que a Tua vontade venha ser feita e manifestada na vida de cada um. Graça e paz a todos os meus queridos ouvintes, fiéis que estão aqui, ouvindo a palavra de Deus, meditando, aprendendo sobre a história de Jesus. Começamos lendo o Evangelho de João e estamos no livro de Atos dos Apóstolos. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa maratona e Deus permitindo, nós vamos ter a Bíblia completa, lida, e esses vídeos vão ser subidos para o YouTube todos os dias, para que vidas possam ser edificadas e transformadas. Amém? Hoje, queridos, eu quero compartilhar a leitura do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Convido você que está chegando agora, se ainda não ouviu as leituras anteriores, eu super encorajo você ir lá e ouvir. E não esqueçam de dar o seu ok, seu joinha, para que o YouTube encaminhe para mais pessoas. Amém? E diz então no versículo 1 do capítulo 16, a fonte do ministério. Paulo se dirigiu a Derbe e a Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que se tornara cristã e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o e o circuncidou por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas se fortaleciam na fé e a cada dia cresciam em número. Capítulo 6. O Espírito dirige a missão. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, uma vez que o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: venha à Macedônia e ajude-nos. Depois dessa visão, procuramos imediatamente partir para a Macedônia,
pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar aí a boa notícia. Só uma pausa aqui, queridos. Observa que esta fala aqui é Lucas que está escrevendo, então ele está contando o que estava acontecendo nesse período dessa caminhada que Paulo estava indo, né? Onde Paulo ele passou pela Ásia, por Creta, por esses lugares que a leitura está sendo mencionada. Então, só para lembrar vocês que Lucas, ele é o autor, é ele que escreve esse livro de Atos dos Apóstolos. Ele está contando a história aqui de Saulo, que passou a ser chamado Paulo. Amém? Então, eu só parei aqui para que fique claro. Então, ele está dizendo, né, que Paulo e Timóteo, eles atravessaram a Frígia e a região da Galácia, uma vez que o Espírito Santo os proibia de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Isso é Lucas que está contando para nós, amém? Então, atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente, estava de pé um macedônio que lhe suplicava: venha a Macedônia e ajude-nos. Depois dessa visão, procuramos imediatamente partir para a Macedônia. Observa que aqui Lucas, então, ele se inclui, porque ele está dizendo que depois que Paulo teve essa visão, procuramos imediatamente partir para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar aí a boa notícia. Observa que Lucas, ele acompanhava Paulo por onde ele ia, porque Lucas era o médico que cuidava de Paulo. Continuando a leitura no versículo 11. O germen de uma comunidade. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das primeiras cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentamo-nos e começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas se chamava Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abrira o seu coração para que aderisse às palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela nos convidou: se vocês me consideram fiel ao Senhor, permaneçam em minha casa. E nos forçou a aceitar. Versículo 16. O testemunho desmascara a opressão. Estávamos indo para a oração, quando veio ao nosso encontro
uma jovem escrava que estava possuída por um espírito de adivinhação. Fazia oráculos e obtinha muito lucro para os seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação para vocês. Isso aconteceu durante muitos dias. Por fim, não suportando mais a situação, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia dessa mulher. E o Espírito saiu no mesmo instante. Os patrões da jovem, vendo que tinham perdido a esperança de lucros, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal diante dos chefes da cidade. Apresentaram os dois aos magistrados e disseram: estes homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus e pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. A multidão se amontoou contra Paulo e Silas, e os magistrados rasgaram as vestes deles e mandaram açoitá-los com varas. Depois de os açoitar bastante, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro os levou para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros companheiros de prisão escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou: não faça isso, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: acredite no Senhor Jesus e serão salvos você e todos os da sua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro os levou consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. A seguir, foi batizado junto com todos os seus. Depois, fez Paulo e Silas subir até a sua casa. Preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter
crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram à prisão os oficiais de justiça, ordenando ao carcereiro: solte esses homens. O carcereiro anunciou a Paulo: os magistrados mandaram soltar vocês, portanto podem sair e ir embora em paz. Mas Paulo mandou dizer: fomos açoitados em público, sem nenhum processo, e fomos lançados na prisão sem levar em conta que somos cidadãos romanos. E agora querem que vamos embora às escondidas? De jeito nenhum. Que eles venham soltar-nos pessoalmente. Os oficiais de justiça comunicaram as palavras de Paulo aos magistrados. Ao saberem que se tratavam de cidadãos romanos, ficaram alarmados e foram conversar com eles e os soltaram, pedindo que deixassem a cidade. Ao sair da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. Aí encontraram os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Aleluia! Que palavra maravilhosa, né, meus queridos? Eu amo este momento que eu me dedico a essas leituras. É um dos meus momentos mais preciosos e eu louvo a Deus por isso. Eu aqui acabo de concluir o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, onde nós estamos aprendendo a respeito das missões de Paulo, né? E hoje esta leitura está falando sobre a fonte do ministério. E aqui desde o versículo 1 ao 5, né, que Paulo ele foi ali para Derbe e para Listra, né, e lá eles encontraram Timóteo, que era filho de uma escrava, de uma judia, né, mas que ela se tornou cristã, porém o pai de Timóteo era grego. Então, por isso que Timóteo tinha boa reputação, Paulo queria que ele andasse com ele. Então, por ele ser filho de pai grego, ele precisava circuncidar-se. Então, por isso que Paulo aceitou que Timóteo fosse circuncidado, mas não porque ele estava adotando essa nova ordem, não, porque o pai era grego. Mas o que Lucas está nos ensinando aqui a respeito desta leitura, especificamente entre o versículo 1 e 5 que eu li, ele fala sobre o testemunho da comunidade, né? Todo mundo ali falava muito bem, dava bom testemunho, ou seja, foi decisivo o que as pessoas falavam a respeito de Timóteo, que Paulo decidiu levar com ele Timóteo, e assim Timóteo passasse a pertencer ao grupo dos missionários, né? Ali no caso que estavam fazendo as suas missões, estavam fazendo o seu trabalho. Então, a partir daquele momento, Timóteo passou a fazer parte. Então, queridos, o que eu aprendo com isso? Que o bom testemunho que nós damos, independente de aonde nós estamos, ele é sempre bem visto. Se Timóteo não fosse um homem honrado, uma pessoa que a comunidade inteira falasse bem dele,
E olha que ele era filho de grego, completamente diferente daquilo que Paulo acreditava, mas pela boa reputação que Timóteo tinha, Paulo viu graça nele, né? Então convidou ele para fazer parte do grupo missionário de Paulo. Então tudo isso porque graça ao bom testemunho que ele tinha na região, na cidade, na comunidade que ele vivia. Então isso foi decisivo para que Timóteo pertencesse ao grupo dos missionários. E falando da circuncisão, Lucas nos ensina que sem a circuncisão, ele não poderia exercer o ministério entre os judeus, pois os primeiros contatos, né, do serviço ou do programa missionário ainda se prendiam às sinagogas. Para quem não sabe o que é sinagoga daquele tempo, é como se fosse as igrejas de hoje. Antes, eles usavam a sinagoga para fazer o que é feito nas igrejas hoje. Então, nesse tempo aqui, Lucas vai nos dizer que nos primeiros contatos, né, do programa missionário, ainda se prendiam às sinagogas. E aí nós lemos também do versículo 6 ao 10, o versículo, onde Lucas fala sobre o Espírito dirige a missão. Foi quando Paulo e Timóteo, né, atravessaram a Frígia, a região da Galácia, né, mas o Espírito Santo sempre o proibia de pregar a palavra de Deus na Ásia, que era onde ficavam esses lugares, Frígia e Galácia. Mas não, o Espírito Santo não permitiu, conforme foi lido, né? Chegando então perto da Mísia, eles também tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então foi quando Paulo teve uma visão onde aparecia diante dele, na frente dele, um homem de pé, né, um homem macedônio, porque ele era da região da Macedônia, e lhe suplicava, né, para que ele fosse a Macedônia e ajudasse. Então, segundo o livro do Atos dos Apóstolos, a ação missionária de Paulo é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que está presente e age através da comunidade, através das pessoas cristãs. Então, amados, a visão que Paulo contém, né, a visão de Paulo contém o pedido dos europeus para serem evangelizados. No caso aqui, a Macedônia, ela fica na Europa. E na minha Bíblia consta que o mapa, exatamente nos lugares, né, onde foi feita a segunda viagem de Paulo, que foi nos anos 49 e 52 depois de Cristo, e isso aqui vai estar mostrando a ida e a volta, né, que vai ser ali em Atos 15, 39, 18 e 22. Então, ele andou por vários lugares, né? Aqui no mapa eu vejo a Ásia, né? Onde eles foram, em Tibádia, Antioquia, da Persídia, Icônio, Listra, Derbe e vários outros, Tarso, Antioquia, Pafos, Chipre e até então essas regiões da Europa. Então, o livro de Atos dos Apóstolos mostra essa ação missionária que é dirigida pelo Espírito Santo, conforme foi lido, que está presente e age através da comunidade. E voltando aqui ao assunto sobre a visão de Paulo, contém o pedido, né, como eu disse, dos europeus para serem evangelizados, porque a Macedônia fica na Europa.
Então, queridos, nós lemos também nos versículos 11 ao 15, onde Lucas falou sobre o germe de uma comunidade, né? E aqui foi quando Lucas fala que eles embarcaram em Troades, né? Navegaram, ou seja, eles estavam fazendo viagens, né, pelo mar Mediterrâneo, ou seja, era tudo na água. Então eles embarcaram, então eles estavam de navio, de algum meio de transporte nesse estilo. Então eles estavam embarcando, né, em Troade e navegando diretamente para a ilha de Samotrácia, né? E ali eles foram, né, passando ali para Filipos, que era uma das principais cidades da Macedônia, né? E lá eles tinham direito de colônia romana, e lá eles ficaram alguns dias, conforme foi lido, e mostrando ali, né, que eles saíram além da porta para um lugar junto ao rio, onde eles, né, onde pareciam estar em oração. Então ele contou que sentaram, né, e começaram a falar com as mulheres que estavam lá reunidas, e uma delas se chamava Lídia, que essa Lídia, ela vendia, né, comercializava, ela era comerciante de púrpura, né, da cidade de Tiatira, e a palavra nos disse que Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. E por que que Lídia escutava? Porque o Senhor abriu o coração dela para ela aderir às palavras que Paulo falava. E é o que eu penso que hoje está acontecendo e vai chegar a milhões de pessoas através dessas leituras. Muitos corações serão abertos para aderir essa palavra que eu leio. Em nome de Jesus, porque eu creio que este mesmo Deus que agiu através de Paulo, ele continua agindo nos dias atuais. E eu creio em nome do Senhor que ele abrirá o seu coração para que você venha aderir esta palavra de vida, esta palavra de salvação, né? Amém? E aqui, meus queridos, meditando esta palavra ainda, nos conta aqui que após, né, ter sido batizada, Lídia, e assim como toda a família dela, né, ela então convidou eles para passar e permanecerem na casa dela, e eles aceitaram. Então, o que nós podemos aqui, né, perceber aqui, queridos, que Filipos é a primeira cidade da Europa que recebeu o evangelho, né? Ali na introdução à carta aos Filipenses. Então, foi a partir desse momento, Filipos, nós sabemos que existe um livro, né, na Bíblia chamada Filipenses, são carta aos Filipenses. Então, olha a importância da gente meditar a Escritura, a palavra de Deus. Nesta leitura em Atos dos Apóstolos, nós estamos descobrindo a origem da carta, né, de Filipenses, que nós vamos ler com fé em Deus mais adiante. Então, Lucas está nos ensinando que Filipos é a primeira cidade. Filipos é o nome da cidade, né, que é a primeira cidade da Europa a receber o evangelho, né? E ali eu mencionei a introdução à carta aos Filipenses. Então, em Filipos, Lucas está nos ensinando que não havia sinagoga, ou seja, não havia igreja, porque a sinagoga é o que nós entendemos como igreja hoje. E Lucas está nos dizendo que lá em Filipos não havia sinagoga, tanto que os judeus faziam as suas reuniões perto do rio, era o local que eles se reuniam para fazer as reuniões. Por quê? Porque não havia sinagoga em
na cidade de Filipos. Então, os judeus, eles se reuniam, né, era perto do rio. E meditando ainda dos versículos 16 ao 40, quando Lucas fala a respeito do testemunho que desmascara a opressão, quando aquela menina, né, que ela fazia ali, era uma jovem escrava que estava possuída por um espírito de adivinhação, e ela disse, né, ela tinha um espírito de adivinhação e ela fazia serviço, né, que dava lucro para os patrões dela, por causa desse espírito que estava nela. Então ela começou a incomodar, né? Ela começou a seguir Paulo e ela ali, Lucas diz que ela gritando, né? E a nós gritando, ela dizia que esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação para vocês. Então isso aconteceu durante muitos dias. E isso aconteceu durante, né, muitos dias, ao ponto que Paulo não mais suportou a situação e ele fez o quê? Voltou-se e disse não para ela. Observa que Paulo não falou para a garota, para a jovem escrava, né, que estava possuída por um espírito de adivinhação. Paulo falou foi para o espírito que estava possuindo ela e falou: eu lhe ordeno em nome de Jesus Cristo, saia dessa mulher. E o espírito saiu no mesmo instante. E isso então não agradou os patrões da jovem, né? Por quê? Porque eles perderam a sua fonte de renda, eles não tinham, né? Vendo ali que eles tinham perdido a esperança de lucros, eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça, né, diante dos chefes da cidade, né, apresentando os dois aos magistrados, ou seja, as pessoas que eram poderosas, né, os magistrados, e disseram então que Paulo e Silas estavam provocando desordem, né, na cidade deles. E ali ele diz que eles, né, eles eram judeus e que estavam pregando costumes que não eram para eles romano, né, que não era permitido aceitar nem seguir. Então a multidão escutaram eles e foram todos contra Paulo e Silas, né? Os magistrados ali rasgaram as vestes deles, mandaram açoitá-los com varas, ou seja, eles apanharam, foi açoitado. E depois disso, né, depois de açoitar bastante, a palavra nos diz que ele foi lançado na prisão, ordenando ali o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Mas o que é mais interessante aqui é que Deus, como que Deus, ele faz na vida dos seus fiéis. O anjo do Senhor, o céu se abriu, Deus operou maravilha, ao ponto que à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Aí eu me pergunto, como que uma pessoa que tinha apanhado, açoitado, né, foram os pés amarrados e à meia-noite, e estudos mostram, queridos, que quem está ferido, machucado, com febre, doente, que está na enfermidade, durante a noite é onde a pessoa mais sente dores, gemem de dor, porque é onde é um momento que fica mais concentrada a dor do sofrimento. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que à meia-noite, tanto Paulo quanto Silas estavam orando e cantando hinos a Deus.
Olha o que nós estamos aprendendo hoje, quando nós estamos abatidos, cansados, maltratados, atribulados, sem esperança. O que nós precisamos fazer é isso que Paulo e Silas fez, cantar hinos a Deus. Cantar hinos a Deus. E aqui a palavra de Deus está dizendo que os outros companheiros de prisão, aqueles que estavam presos, eles escutavam, né? Então, de repente, imagine a cena aí, meus queridos. De repente, né, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão e todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, eu creio que apavorado, e viu ali as portas da prisão aberta. E ele logo chegou ao pensamento de que todos tivessem fugido. Então ali ele ficou em desespero ao ponto que puxou a espada para tirar a própria vida, para se suicidar. Mas Paulo gritou. O que nós aprendemos com isso? Que Deus fez esse milagre da meia-noite, enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam. O Senhor tinha plano para salvar a vida daquele carcereiro e de toda a família dele. Deus não deixa os seus filhos desamparados nunca, ainda que quando estamos vivendo na tribulação nós não entendemos por que o Senhor permite tantas situações que a nossa mente natural não consegue entender. Lá na frente Deus mostra o porquê. Então a gente não pergunta o porquê que eu estou passando isso, mas a gente tem que mudar a pergunta, o para quê que o Senhor está me permitindo viver isso. Então, queridos, aqui eu entendo que Deus tinha planos de salvar a vida daquele carcereiro que acordou e viu as portas das prisões abertas, pensando que todos os prisioneiros tivessem fugido. Então ele ali quis logo imediatamente se matar. Mas o interessante é que Paulo gritou, não faça isso, nós estamos todos aqui. E foi quando ali ele pediu, né, as tochas. Então ainda estava tudo na escuridão, tudo escuro. Porque senão aqui no 29, no versículo, o carcereiro não tinha pedido tochas para correr, para ir lá dentro e ver. E ali a palavra está nos dizendo que aquele carcereiro correu, né, com as tochas para dentro da prisão, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas, né? E ali ele perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E olha a resposta que Paulo deu para aquele homem e está dando hoje para todos nós que escutamos. Paulo respondeu para ele, né? Acredite no Senhor Jesus e serão salvos você e todos os da sua casa. Paulo não está dizendo que era só ele o carcereiro, mas ele estava dizendo que é todos. Ou seja, meus queridos, não importa se hoje você acredita em Deus, seu marido não acredita, ou ao contrário, ou seus filhos, seu pai, sua mãe, seu parente, seu parente próximo. Aqui o Senhor está dizendo que se crer, se acreditar no Senhor Jesus e serão salvos você e todos os da sua casa. Por isso não duvide dessa palavra. Não importa qual estado que qualquer parente ou ente querido nosso esteja, a situação presente, o Senhor garante é que se eu creio, toda a minha casa será salva. Como que vai ser? Isso só diz respeito ao nosso Deus. O nosso papel é crer, é acreditar. Lembra daquela mulher que escondeu os servos de Deus quando eles mandaram vigiar a terra? E a mulher, só porque ouviu dizer, ela era prostituta.
os meninos lá do Senhor, eu não lembro agora o nome, mas eles mandaram vigiar lá e ela foi escondeu os servos lá e ela só pediu para que eles, quando fosse a possuir a terra, eles, né, protegesse ela e a família dela. E eles ali, por causa daquela mulher, toda a família foi salva. Mas enfim, meus queridos, o que nós precisamos é crer. Crer, porque o Senhor está dizendo aqui que se creres no Senhor Jesus serão salvos você e todos os da sua casa. Amém? Então, meus queridos, meditando esse versículo, essa passagem, o que Lucas está nos ensinando é a respeito da permanência. A permanência de Paulo em Atenas. Perdão, eu fiquei aqui tão empolgada, né, com essa situação, mas a gente estava falando aqui a respeito da jovem, a escrava. A gente já comentou, né? Essa parte. Perdão, gente, eu fiquei muito maravilhada com essa palavra. Mas vamos meditar aqui rapidamente esse versículo do 16 ao 40, onde a jovem ela era oprimida, ela era escrava e explorada pelos seus patrões, né? Que eles queriam lucro. Paulo a liberta e os patrões, então, para se vingar, eles o entregam à justiça, alegando motivos políticos. O episódio lembra a prática libertadora de Jesus que o levou à paixão, né? No caso ali que são os açoites, levou eles à morte, né? Que também foi a prisão e levaram também à ressurreição, que aponta para quê, queridos? Para a libertação da prisão. O terremoto ali que aconteceu, ele tornou-se então um sinal da intervenção de Deus, que liberta os oprimidos, né, que estavam ali presos. Então, o terremoto, como eu demorei aqui demais no comentário, mas Lucas está nos dizendo que o terremoto é sinal da intervenção de Deus, que liberta os oprimidos, aqui apontando para os presos, e aquele que serve ao opressor, apontando aqui para quem? Para aquele carcereiro. O que interessa a Paulo, então, é a justiça e não apenas ser solto, né? Em geral ali, porque os opressores, eles não assumem a responsabilidade dos seus atos e de repressão. Então, para fechar e concluir esta leitura, que é muito grande, eu peço perdão pelo tamanho, mas que o Espírito Santo de Deus te convença, que você possa meditar nesta palavra. Vamos concluir aqui então dos versículos que a gente leu. Para a glória de Deus, a gente conclui esta leitura, meus queridos, justamente nesses versículos do 16 ao 40, onde nós entendemos que o Senhor, ele age sempre em favor daqueles que nele confiam. Então, como eu disse, essa é o comentário desta leitura para hoje, para a glória de Deus, e o meu pedido é que o Espírito Santo de Deus fale claramente em cada coração, porque esta palavra hoje falou muito no meu coração. Enche o meu coração de fé, de esperança, que a minha salvação, eu e minha casa seremos salvos, porque o Senhor disse para aquele carcereiro, através de Paulo, que eu preciso fazer para ser salvo. E Paulo falou ali: creia no Senhor Jesus e será salvo
tu e toda a tua família. Amém, queridos? Então, hoje essa leitura eu louvo pela sua paciência, pela sua audiência e que o Senhor te recompense por tudo isso. Pai, por este momento eu te dou graças a Deus. Amém. Obrigada, Espírito Santo. Amém e amém.